Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso ou que eu tô postando. Mas vou continuar a questão do classicismo. Vou terminar agora. Vocês podem ver que eu gravei no mesmo dia, tô com a mesma camiseta, tô uma caneca nova, mas. Isso é importante, tô deixando os vídeos mais curtos pra não ficar nem tão cansativo pra mim gravar, nem tão cansativo pra vocês assistirem, então eu acho que eu prefiro assim. Somente porque são dois por semana, então eu não vejo necessidade de um tão longo. Mas vocês podem falar comigo sempre que quiserem. Sempre é bom lembrar isso. Mas assim, vou continuar minha aula agora falando do classicismo. Terminando, né, na verdade, o classicismo, a parte mais teórica pelo menos. E eu vou falar principalmente de Portugal, uma coisa bem mais geral, bem mais específica agora. E principalmente do maior expoente português, como autor pelo menos, que é Luís de Camões, tá? Luís de Camões, ele escreveu uma épica, pelo menos uma épica que se tenha conhecimento, e várias líricas. Quando eu falo uma, eu me refiro a uma obra completa, vamos dizer assim, porque se você considerar os inúmeros poemas que você tem nessa única épica que eu tô falando, ela é, bom, são vários, inúmeros, é muito extensa. Essa épica é Os Lusíadas, que narra basicamente as grandes navegações portuguesas, tá? De uma forma bem romanizada, até idealizada em alguns momentos. E lírica, de novo, quando me refiro a lírica, é algo que foge um pouco mais, ou que se aproxima mais do que a gente entende como um poema hoje. Que são vários sonetos, que ele escreve basicamente todos sonetos de amor. Uma coisa importante para falar tanto da épica quanto da lírica é que ambas são feitas em forma de poesia. Então você tem versos, tem estrofes, tem rimas e tem musicalidade nos dois, tanto na lírica quanto na épica. O que muda é você vai ter estruturas diferentes, tanto para na forma de construir esses poemas, quanto de novo. A épica, ela narra uma história, tá? E a lírica não necessariamente vai narrar uma história, mas uma coisa importante que a lírica faz, ela fala muito do eu. Ela fala em que situação o sujeito lírico está, fala do sentimento desse sujeito, fala como ele está se sentindo. O que foi, Kita? Tudo bem? Fala o que esse eu lírico sente, o que esse eu lírico vê. Então tem essa diferença. A épica narra, a lírica também tem essa questão de contar um pouco de si, ainda que esse si não seja o próprio autor, mas seja o eu lírico. Enfim. Então tá. O que a épica, o que Lusíadas vai contar um percurso das navegações até as Índias, se eu não me engano. Não lembro se é interrompido no caminho ou não, faz muito tempo que eu li e não li uma versão, como posso dizer, original. E tá. O que vai acontecer nesse caminho é que você vai ter várias interferências de deuses. Quando eu falo deuses, eu me refiro aos deuses gregos e deuses romanos. Eu não sei dizer com toda certeza se eles alternam, mas a ideia é que, bom, você tem as entidades, você tem Baco, por exemplo, Afrodite, você tem Poseidon, você vai ter também criaturas como o gigante Adamastor, algo assim, que também vai interferir, né, nessa viagem. E esses deuses vão interferir tanto negativa quanto positivamente.
Então você tem uma interferência boa por parte de alguns deuses, ruim por parte de outros. Algumas criaturas atrapalham, atacam. Outras, como algumas ninfas que aparecem, ajudam. Enfim, ajudam, né? Então você vai ter essa variação. E uma coisa importante é que o Deus cristão também está presente. Você vai ver. É Vasco da Gama, se não me engano, o grande personagem principal. Ele vai pedir bênção a esse Deus, a Cristo. Você vai ter a presença dos céus como algo acima desses outros deuses. Então você vai ter uma presença também cristã, tá? Não é porque você tem um renascimento dos clássicos que o cristianismo acaba, não. O cristianismo continua muito forte, a igreja continua muito forte e vai seguir muito forte por muito tempo. Mas é importante frisar essa ideia de que existe aí uma concepção nova sobre o mundo que não vem apenas do cristianismo. Ainda que você seja cristão, eles têm conhecimento desses outros deuses. É importante pensar por que ele, né, no caso o Camões, insere esses outros deuses, porque também tem essa ideia de se aproximar dos clássicos. Tem uma influência grande dos clássicos, e para elevar mais essa história que já narra uma aventura, um ato de heroísmo, assim, você acrescenta deuses para deixar ela ainda mais elevada. E o importante é pensar qual o propósito da épica. A épica, ela ela tenta trazer um espírito do povo. Então, por exemplo, a épica grega ela vai contar tanto a origem grega quanto vai trazer o que é o espírito grego. Por espírito grego, eu quero dizer, por exemplo, o Superman. O Superman, ele é um homem perfeito, vamos dizer assim, desde a sua moral de nunca matar ninguém, desde a sua força física, etc, etc. Então você tem essas características no Superman que trazem um espírito ocidental. Então o espírito ocidental está bem focalizado no Superman. É basicamente isso que acontece com a épica. A épica clássica, ela traz esse espírito em torno de um personagem, em torno de uma história. No caso dos Lusíadas, é trazer o espírito das navegações. É fazer as navegações como algo forte, que é algo forte para os portugueses, mas é mostrar elas como algo realmente heróico e etc. E mostrar ao povo português assim como também algo, um povo heróico, um povo forte e etc. E a lírica. A lírica, ela vai... Eu diria que ela vai ter como grande força, vamos dizer assim, vai estar a presença do amor. Então você tem o amor como o ideal. Então a lírica, os sonetos são todos sonetos de amor. Porque o amor, eu entendo que existe uma questão do neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? Primeiro você tem o platonismo, que é a ideia do mundo ideal, né, o mundo das ideias e o mundo material. Então essa caneca, por exemplo, ela não é exatamente real, ela é uma sombra da caneca real, que é uma caneca que habita apenas o mundo das ideias. Você tem uma ideia de caneca e você faz uma cópia dessa ideia, tornando-a material. Então, isso aqui é uma mera cópia do mundo real. Essa mesa, a mera cópia do mundo ideal. Essa cadeira, eu e tudo o resto é apenas uma mera cópia do mundo ideal. No neoplatonismo você tem isso junto com a ideia de Deus e com a ideia dos sentimentos, tá?
Pensem, você tinha a ideia do sentimento amoroso, né? Ainda que não fosse um sentimento amoroso propriamente real no trovadorismo. Você tinha uma questão do sexo traduzido como sentimento amoroso. O que vai acontecer nesses sonetos é que você tem a presença de um sentimento real. E esse vai ser o sentimento que vai ser considerado como verdadeiro. Então, é como se o amor fosse a única coisa verdadeira no mundo. Todo o resto é uma mera reprodução. Se não existe amor, não existe verdade. Essa é a ideia do neoplatonismo, tá? Bem por cima, mas pelo menos é essa ideia aplicada nos sonetos. Então você tem um platonismo, você aplica o platonismo a esse ideal romântico, que vai ser traduzido dessa forma. Então o amor como a única coisa real no mundo. Qualquer outra coisa é uma ilusão. Eu acho que por enquanto é só. De novo, se vocês sentirem alguma dúvida, alguma dificuldade, falem comigo. Eu vou. Se eu sentir que faltou alguma coisa, eu vou levar ela através das poesias, que eu acho que fica mais interessante até. Então, por isso eu vou começar a ler na próxima semana as poesias com vocês. As poesias são todas todas que vão cair no Unicamp, são todas sonetos. E, bom, estão no domínio público, vocês podem procurar se quiserem já ir lendo. Mas depois eu mando pra vocês um PDF. Talvez eu deixe link, sei lá, aqui embaixo, brincadeira. Mas depois talvez eu deixe algum link, algo assim. E poste também na página do cursinho, tá? Então é isso. Até mais. Bom final de semana pra vocês. Apesar que a quarentena todo dia é quase o final de semana. Um inferno. Tchau, tchau.